Todos têm acesso aí à apresentação? Por favor, alguém se Sim. manifeste? Aqui Sim, também tá ok. apareceu aqui. No diagnóstico da Sim, tá tudo brucelose. certo. Tá? Então, vamos continuar daqui. Essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar para vocês a aula de ontem e a aula de hoje. A aula de hoje é a continuação, então, que nós já abordamos ontem. Então, o diagnóstico da brucelose pode ser realizado através de métodos diretos. Os métodos diretos são aqueles que se baseiam na identificação direta do micro-organismo. Os mais importantes são o isolamento e a identificação. E hoje a gente tem trabalhado muito com as técnicas moleculares. Lá no nosso laboratório mesmo, lá no DMV, na UFLA, a gente já trabalhou com diagnóstico molecular da brucelose. Então, é uma técnica que está assim, sendo cada vez mais e mais utilizada. Então, é uma tendência até a PCR substituir o isolamento, ou o isolamento ser utilizado em situações bem específicas, considerando que a PCR fornece resultados rápidos e que, por outro lado, o isolamento bacteriano, você precisa de um laboratório com um bom nível de biossegurança, um laboratório que normalmente é muito caro, não é? Então, para você isolar e trabalhar com um micro-organismo viável, você precisa ter uma estrutura, né, que, às vezes, fica inviável do ponto de vista para um laboratório de rotina. Então, dentre os métodos diretos, a gente cita aí, né, como alternativa aí, bastante factível a técnica de PCR, os testes moleculares. Bem, para fazer o isolamento de Bruxelas, normalmente, falar um pouquinho sobre a questão do isolamento, a gente precisa... Não é? Então, qual que é o material que... O isolamento pode ser feito a partir do sangue, é chamada hemocultura. A gente utiliza muito a hemocultura para o diagnóstico da brucelose humana, brucelose canina, principalmente. Pode ser feito isolamento a partir do sêmen de reprodutores, às vezes o sêmen de cão também pode ser feito o isolamento. E quando eu falo no isolamento, uma segunda alternativa, ou a primeira alternativa, né, já seria ali até o teste molecular, pelo fato de ser bem mais acessível, bem mais viável do ponto de vista de estrutura, né, de laboratório. A gente pode tentar o isolamento a partir de leite, de colostro, pode tentar o isolamento também a partir de materiais de necrópsia. Fígado é um excelente material para a gente isolar. Os tecidos linfóides em geral, né, os linfonodos, o próprio baço, medula. Então, todos os tecidos linfóides aí, né, os órgãos linfóides, tecidos linfóides, seriam material de eleição para a gente fazer esse isolamento. Então, a gente vê que são aí usualmente utilizados. Então, no caso dos reprodutores das matrizes, linfonodos em geral, amostras, no caso de fetos abortados, fragmentos de placenta, principalmente aqueles fragmentos ali, aquelas porções da carúncula fetal ali, né, que apresentam indício de comprometimento, de lesão necrótica. A própria secreção vaginal, lósquio, né, ali após o abortamento, seria também um material de eleição. Leite, sêmen, colostro, não é? No caso de fetos abortados, linfonodo bronquial, conteúdo estomacal do feto abortado, conteúdo ali dos pré-estômagos, né? Baço, fígado, pulmão, mecônio. Então, são todos materiais que a gente poderia relacionar, que a gente poderia utilizar para fazer esse isolamento. Normalmente, o isolamento é feito em meios ricos,
direcionados para bactérias fastidiosas, como é aí a Brucella. Então, um dos meios que a gente pode utilizar, o meio de Farrell, é um meio extremamente rico, ele tem uma base, que é o agar-triptose, e ele é adicionado de soro, normalmente soro equino, soro suíno, na proporção de 5%. E esse meio também ele tem uma série de antimicrobianos, a polimixina B, a bacitracina, ácido nalidícico, vancomicina, cicloximida, nistatina. Então, são antibacterianos e antifúngicos. Os antifúngicos são os dois últimos, os demais são antibacterianos. Por qual razão que a gente adiciona esses antibióticos no meio de cultura? Esses antibacterianos e antifúngicos? Para eliminar a contaminação que possa estar presente na amostra que a gente vai analisar. Por exemplo, uma amostra de um feto abortado, leite incolostro, que certamente vai ter presença de algum contaminante, né? Então, por isso a gente adiciona esse suplemento aí de antibióticos no meio de cultura, de modo a garantir o crescimento da. Bem, aqui então a gente tem, após a incubação, é interessante a gente observar que, dependendo da espécie de Brucella em questão, a gente precisa de condições especiais de incubação. A temperatura de incubação é 37 graus. Mas, por exemplo, alguns biotipos da Brucella suis, da Brucella abortus, mesmo da Brucella militensis, eles precisam de uma certa tensão de CO2 para crescerem. Então, se a gente cultivar na estufa comum, não cresce. Então, precisa de condições especiais de incubação, e como eu já falei, um laboratório com um bom nível de biossegurança, biossegurança 3, para trabalhar com isolamento desse micro-organismo, né? Porque senão podem acontecer acidentes. E aqui, então, a gente tem, nesse meio que foi incubado aqui, o agar-triptose, o meio de Farrell, as colônias características de Brucella, são colônias pequenas, de incubação de 76, isolamento, a gente faz um gram, as brucelas são bactérias gram-negativas, a gente observa, então, esses cocos bem pequenos, esses cocobacilos gram-negativos, não é? E óbvio, né, que pela morfologia macroscópica, pela morfologia macroscópica e microscópica, a gente tem um indicativo de que é brucela, mas depois a gente precisa fazer uma caracterização bioquímica do micro-organismo para testar que é realmente a brucela, e para fazer a caracterização final, né, de qualquer espécie. Às vezes, a gente até faz o isolamento, como a gente está vendo aqui, e uma vez que a gente tem o micro-organismo isolado, a gente submete ao teste molecular, uma PCR específica, para ver se é uma Brucella abortus, se é uma Brucella militensis, e por aí vai. Tá? Bem, com relação aos métodos indiretos, eles são os mais utilizados. Por quê? Porque a resposta é mais rápida, né? Você trabalha com o soro sanguíneo, e eventualmente o leite, eventualmente o plasma seminal, né? Mais comumente o quê? Soro, sanguíneo e leite, como a gente vai ver mais adiante. Então, são testes normalmente rápidos, de custo bastante acessível, né? E esses métodos indiretos, então, eles se baseiam na detecção da resposta tumoral, se baseiam na pesquisa de anticorpos específicos contra a brucela. O nosso programa vigente, o PNCBT, ele prevê alguns testes para o diagnóstico da brucelose, com foco ali no bovino e no bubalino. Então, ele define esses testes, né? Define, então, como testes de triagem, o teste do anel do leite, chamado de TAL, e o teste do antígeno acidificado tamponado, cuja sigla é o AAT, antígeno acidificado tamponado.
Bem, esses dois testes, então, são testes de triagem. O primeiro é um teste de triagem para vigilância epidemiológica em rebanhos leiteiros. Esse teste, ele é executado, ele é realizado a partir do leite do tanque de expansão da fazenda. Todo mundo sabe o que é o tanque de expansão? É aquele tanque refrigerado, né, sob refrigeração, onde a gente acondiciona o leite que é ordenhado na fazenda. Então, a gente já vê que o teste do anel do leite é um teste para rebanho leiteiro. E é um teste de triagem, então. A gente vai coletar uma amostra daquele leite do tanque, uma amostra única, e vai submeter ao teste do anel do leite. Se der um resultado positivo, é indicativo de que tem algum animal ali, naquela propriedade, que tenha a brucelose. É indicativo, né? Então, o resultado do teste negativo, ótimo, mas o resultado positivo a gente tem que confirmar. Por isso é que a gente diz que o teste é de triagem, não é? O teste de triagem, ele tem uma alta sensibilidade, mas o que quer dizer isso? Ele detecta a maior parte dos animais, no caso do teste do anel do leite, a maior parte dos rebanhos infectados, mas eventualmente ele pode gerar um falso positivo. Então, em função desse problema de eventuais falsos positivos, a gente tem que depois fazer a confirmação individual nesses rebanhos que apresentam resultado positivo. E a confirmação individual certificado tamponado, tá? Que é o outro teste de triagem, só que aí individual. Se o animal apresentar um resultado positivo nesse teste, é a mesma coisa. Se o resultado for negativo, ótimo. Se der positivo, pode ser um falso positivo. Então, aí a gente faz o teste confirmatório, submete o animal ao teste confirmatório. Aos testes confirmatórios, né? Quais são os testes confirmatórios mais utilizados? O teste do 2-mercaptoetanol e o teste de fixação de complemento. O teste de 2-mercaptoetanol é um teste realizado só em laboratórios credenciados, bem como a fixação de complemento. Normalmente, a fixação de complemento é um teste mais complexo, mais trabalhoso, é feito só para o comércio internacional de animais. O teste confirmatório mais rotineiro, que é feito só em laboratórios credenciados para fazer esses outros dois testes aqui. Nós, como veterinários, podemos nos habilitar para fazer esses dois testes aqui nos nossos laboratórios que a gente pode montar na nossa residência, no nosso consultório, não é? Então, esses dois testes aqui, o veterinário tem a prerrogativa de executá-los. Já daqui para cá, não, são testes feitos só em laboratórios credenciados. A gente vai comentar um pouquinho mais de detalhes sobre esses testes mais adiante. E um outro teste, que não é nem de triagem nem confirmatório, na verdade ele pode ser ambos, ele é de triagem e confirmatório ao mesmo tempo, é o teste de polarização de fluorescência. É um teste mais novo, ele foi implementado tem pouco mais de 10 anos, e é um teste que tem assim, um resultado muito bom, uma confiabilidade muito boa, tanto no resultado positivo quanto negativo. Então, você não precisaria depois fazer nenhum outro teste em função do resultado que o animal apresenta. Então, se deu negativo, ótimo. Se deu positivo, é positivo mesmo. Mas esse teste ainda está sendo pouco utilizado, porque os insumos são importados, e desse modo ele tem sido feito basicamente nos laboratórios de referência, né? E mais até como um teste confirmatório, do que como um teste de, vamos dizer, de rotina. Bem, com relação a esses testes confirmatórios, então, é só frisar que normalmente a gente só vai submeter um animal a um teste confirmatório se ele apresentar
um resultado positivo no teste de triagem individual, que é o teste do antígeno acidificado tamponado, tá? Uma outra coisa que eu tenho que frisar para vocês é que, vamos dizer que eu vá fazer exame, seja solicitado que eu faça exame numa fazenda de leite. Eu não tenho que chegar lá e fazer o teste do anel do leite para depois fazer o acidificado tamponado, não. Eu vou fazer, nessa situação, o teste individual já dos animais em lactação, dos animais a partir de 24 meses de idade. No caso dos machos, a partir dos 9 meses. Fêmeas, então, a partir de 24 meses. E machos, a partir de 9 meses. Eu submeto, então, ao teste do antígeno plastificado tamponado. Eu só vou fazer o teste do anel do leite numa situação bem específica, um acompanhamento de uma grande bacia leiteira, para eu saber ali qual que é o número de rebanhos positivos, quais são esses rebanhos positivos. E mesmo assim, como a gente já viu, carece de uma confirmação depois que aqueles rebanhos são realmente positivos, através da realização do teste do antígeno plastificado tamponado, o teste individual, que pode ser feito tanto para gado de corte quanto para gado de leite. Se tiverem alguma dúvida, podem interromper. Bem, nessa figura aqui, nós temos duas curvas de resposta humoral. Uma curva de animais que apresentam a infecção natural, e aqui a curva de animais negativos, mas que foram vacinados com a amostra vacinal, a B19. Bem, quais os aspectos mais importantes para a gente focar nessas duas curvas? Primeiro, globulinas que são as mais comumente envolvidas nessa resposta tumoral. Nós temos IgA e IgG2. A gente nota que logo após a vacinação tem um pico de todas elas, o pico é mais ou menos igual, na mesma ocasião, não é? Aqui por volta da... mais ou menos aqui 30 dias, mais ou menos, né? A gente tem o pico dessas imunoglobulinas todas. Mas a gente nota que a concentração, os níveis de IgA e de IgG2 são baixos, normalmente, bem baixinhos. E as imunoglobulinas cujos títulos são mais pronunciados, são IgG1 e IgM, que tem os picos maiores. 12 meses. Dizer que ela continuasse aqui 12, 24, 36 meses. Acompanhe aqui comigo o que aconteceria. Essas duas curvas iriam cair. Por volta de 24 meses, um animal que tem infecção natural, praticamente já não tem mais IgM. Por outro lado, IgG permanece alto, IgG1. E ela só vai cair vários meses depois com a cronificação da infecção. Então, meses, anos depois é que ela cai, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente encontrar animais que têm infecções crônicas, onde os títulos de anticorpos são baixíssimos. Eles vêm aqui, ó, e decaem. Então, ali por volta de 2 anos pós-infecção, 30 meses pós-infecção, esses títulos são muito baixos, tá? Esse é um detalhe da curva que essa figura omite, que é interessante. E no caso de animais vacinados com a amostra B19, que é uma amostra viva, a amostra que é bastante utilizada aqui no Brasil, o que acontece? A gente tem um pico aqui também, por volta aqui do mês e meio, mais ou menos coincidindo até com aqui, ó, não é? Mês e meio para 2 meses, a gente tem um pico de todas as imunoglobulinas, só que a concentração delas é normalmente menor em relação à infecção natural, e elas caem rápido, bem rapidamente, diferente daqui, ó, que 12 meses,
Os picos ainda estão altos. Aqui, com 12 meses, já não tem quase que anticorpos nenhum, né, induzidos pela vacinação. Isso 12 meses após a vacinação. Né? Então, esse conhecimento é importante, porque se eu testar um animal que foi recém-vacinado, o que vai acontecer? 4 meses após a vacinação, ele vai estar com uma concentração alta de anticorpos, e eu posso interpretar aquilo ali erroneamente como se o animal fosse infectado, mas, na verdade, esses anticorpos seriam anticorpos vacinais. Então, na prática, o que acontece com esses anticorpos vacinais? Por volta de 24 meses de idade, quando a gente vacina as bezerras. Então, 2 detalhes importantes. Por volta de 24 meses de idade. Então, é quando a gente vai testar os animais vacinados com a B19. Qual idade que esses animais são vacinados? Entre 3 e 8 meses. Tá? É o que manda a legislação. Então, vacinando os animais entre 3 e 8 meses, por volta de 24 meses de idade, esses animais já não têm mais anticorpos vacinais que vão interferir com o diagnóstico da doença. Então, por volta de 24 meses, a partir dos 24 meses, eu posso submeter os animais vacinados ao teste diagnóstico, porque eu não vou ter mais anticorpos em concentração suficiente para interferir no diagnóstico da doença. Tá? Bem, esse conhecimento é fundamental para nós, porque é só conhecendo a dinâmica das curvas da resposta da infecção natural e as curvas de respostas na vacinação, é que eu vou saber interpretar os resultados dos testes diagnósticos. Ok? Bem, um outro aspecto que é muito importante quando a gente pensa no diagnóstico da brucelose está relacionado com a composição da parede das brucelas. Então, as brucelas são bactérias gram-negativas, não é verdade? Então, as bactérias gram-negativas, elas têm o LPS na composição, o lipopolissacarídeo. E no caso das brucelas, a gente vai observar que esse LPS, em algumas espécies, ele tem, o LPS tem na composição dele, como a gente pode ver aqui nessa figura esquemática, o lipídio A, um núcleo, e tem essa cadeia O aqui, que é um monômero de um sacarídeo, tá? Então, essa cadeia O é extremamente longa, contém centenas de unidades desse monossacarídeo, que é a N-formilperosamina. E, no entanto, algumas outras espécies, elas têm isso implica em diferenças também, né, na resposta sorológica que elas induzem. Então, essas aqui que tem, esquematicamente falando, o LPS pleno, com essa cadeia O bastante bem estruturada, né, com numerosas repetições a gente vê aqui, né, a estrutura da membrana externa, são as chamadas brucelas lisas. Quais são as brucelas lisas? São todas daquelas 12 que a gente comentou, menos a brucela canis e a brucela ovis. Então, só a brucela ovis e a brucela canis é que são rugosas, que não tem essa cadeia O. Esquematicamente, a gente pode ver aqui, olha, tem a membrana externa, tem aqui o lipídio A, um núcleo, mas não tem a cadeia O. Aquela cadeia O não está presente, como a gente vê aqui, né? Com inúmeras repetições daquele monômero, né, de sacarídeo. Então, isso vai ter reflexos, assim, contundentes na virulência, mais virulentas que as rugosas,
Quando a gente produz um antígeno com a brucela lisa, qualquer que seja ela, esse antígeno serve para o diagnóstico de infecção por qualquer outra brucela lisa. Então, vamos dizer, eu produzo lá o antígeno para diagnóstico de brucelose em bovino. Ele serve para o diagnóstico da brucelose no caprino, se eu pensar na brucella melitensis. Ele serve para o diagnóstico da brucelose equina, para o diagnóstico da brucelose suína. Por quê? São todas brucelas lisas, né? Já o antígeno que eu confeccionar com a brucela rugosa, por exemplo, brucella ovis ou brucella canis, ele vai servir para o diagnóstico de todas as brucelas rugosas, as duas, no caso, a brucella ovis, brucella canis. Ok. Então, esses conhecimentos são fundamentais para nós. Então, só relembrando, todas as brucelas são lisas, à exceção da brucella canis e da brucella ovis. Para o diagnóstico, então, de infecções pela brucella canis e pela brucella ovis, eu preciso de antígenos específicos. Para as outras espécies, eu posso usar os mesmos antígenos em tese. Então, aqui a gente tem uma ilustração do teste do anel do leite. Normalmente a gente discute essas técnicas na aula prática, mas eu não sei se a gente vai ter aula prática esse semestre. Então, eu vou explicar aqui bem objetivamente qual que é o fundamento, como é que funciona esse teste. Então, já falei para vocês que é um teste para vigilância epidemiológica, né? E que eu vou, no qual eu vou utilizar o leite do tanque de expansão da fazenda, uma amostra do leite do tanque de expansão. Eu coleto lá em torno de 100 ml de leite, num frasco esterilizado. Esse frasco, eu já coloco ali um percentual de formaldeído, em torno de 1%, não precisa mais do que isso. Formaldeído é para impedir que o leite coagule, que haja multiplicação bacteriana nessa amostra de leite. E essa amostra, então, é remetida sob refrigeração para o laboratório. Outra coisa, tem que ser o leite integral, o leite sem desnate. É interessante até que eu homogenize bem o leite, a incorporação da gordura nessa amostra que eu vou remeter para o laboratório, para fazer o teste. Então, chegando lá no laboratório, eu vou colocar o antígeno. Tá? O antígeno é uma suspensão de brucelas, é produzido em laboratórios específicos, laboratórios credenciados para isso. E esse antígeno, então, é uma suspensão de brucelas, e essas brucelas são coradas com antígeno, com corantes específicos. Né? Então, no caso do teste do anel do leite, as brucelas são mortas, as bactérias são inteirinhas ali, íntegras, mas elas estão coradas com hematoxilina, né? Sais de tetrazóleo. Então, elas têm uma coloração, elas são impregnadas com essa coloração, com esse corante. Então, elas têm essa coloração violácea. E aí, então, eu coloco esse antígeno na amostra de leite, num tubinho de ensaio, homogenizo e incubo. O que vai acontecer ali? Se tiver anticorpos naquela amostra de leite, os anticorpos vão ser predominantemente da classe A, IgA. Não é isso? Esses anticorpos, então, vão ser aglutinados, vão aglutinar, melhor dizendo, as partículas de antígeno, as brucelas, e vão formar um complexo. E esse complexo vai ser arrastado pelos glóbulos de gordura para cima. Por isso a gente vê a formação do anel, caracteriza a reação positiva, né? E aqui, então, a gente tem a amostra negativa, o anel é branco. Por quê? Porque a brucela corada ficou embaixo, e o anel não tem anticorpo para formar aquele complexo antígeno-anticorpo, né? Aqui, quando forma um anel, é porque o complexo foi arrastado para cima, o complexo antígeno-anticorpo. Aqui, como não formou o complexo antígeno-anticorpo, o glóbulo de gordura subiu e deixou as brucelas soltas aqui, corando a coluna de leite. Então, aqui negativo, aqui positivo. Então, um teste altamente sensível, né? Por meio desse teste, nós conseguimos identificar até uma vaca infectada no meio de outras 100 não infectadas. Ou seja, quando a gente mistura o leite de uma vaca infectada com leite
de 99 vacas não infectadas, entre aqueles animais ali, um animal positivo. Em laticínios, em cooperativas. Outro teste de triagem é o teste do antígeno ossificado tamponado. A cor dele já é diferente, é rósea. Esse teste também é chamado teste do rosa de Bengala. Rosa de Bengala é o nome do corante que eu uso para tingir as brucelas. Então, as brucelas estão inteiras nesse antígeno, inativadas inteiras. E aí eu coloco para reagir uma gotinha do soro, uma gotinha do antígeno. Essa gotinha ela é padronizada, tem 30 microlitros. 30 microlitros do antígeno, 30 microlitros do soro. E eu misturo, mantenho sob agitação durante 4 minutos e faço a leitura. Quando tem anticorpos, os anticorpos aglutinam as brucelas, formando esse complexo aqui, essa granulação fininha na mistura, que eu diferencio da reação negativa, que fica homogênea. Então, aqui um teste positivo, teste negativo. Já o outro teste, o teste do 2-mercaptoetanol, é um teste de diluições. Eu faço diluições do soro do animal, diluição de 1:25, 50, 100 e 200. Então, 4 diluições do soro do animal. Essas diluições já são feitas na própria suspensão que contém o antígeno. Em vez de diluir em água, em soro fisiológico, eu diluo já no próprio antígeno. O soro do animal, 1:25, 50, 100 e 200. São 4 diluições. 2 ml do antígeno. E eu coloco, então, homogenizo, e coloco para incubar a 37 graus durante 48 horas. No final das 48 horas, eu faço a leitura. Nesse teste aqui, além do soro e do antígeno, eu coloco uma substância que chama 2-mercaptoetanol. Essa substância, ela tem a habilidade de inativar a imunoglobulina M. Então, a imunoglobulina M, a gente sabe que ela é uma imunoglobulina que se forma normalmente no início dos processos infecciosos. Não sei se vocês viram agora esses kits aí para diagnóstico de Covid, que a TV tem mostrado. Eles têm lá um pocinho escrito IgM e outro IgG. Coloca uma gotinha do soro do paciente em cada um deles. Então, por que testar para os dois? Porque, às vezes, o indivíduo está no início da infecção e só tem IgM. Às vezes, o indivíduo já está na fase mais avançada, já passou já entrou em convalescência, já teve infecção há mais tempo, ele só vai ter IgG. Ou tem um pouquinho de IgM mais IgG, Ou seja, IgG é mais tardia, demora em torno de 14 dias para aparecer, 10 ou 14 dias. Aí, por isso é que a gente, o fundamento desse teste é um fundamento eliminar a participação de IgM, porque IgM, ela aparece no início dos processos infecciosos, e IgM ainda tem uma outra complicação. IgM, ela é pouco específica. Às vezes, se eu tenho lá um animal que tem uma infecção uterina por uma Escherichia coli, uma mastite por uma bactéria qualquer, às vezes esse animal vai produzir, em função dessas infecções, um pouco de IgM, que vai gerar um falso positivo nos testes diagnósticos da brucelose. E aí, então, fazendo o teste do 2-mercaptoetanol, o mercaptoetanol inativa IgM, então eu detecto seletivamente IgG. Detectando seletivamente a imunoglobulina G, eu sei que ela é mais específica, e eu sei que na fase crônica da brucelose, como eu mostrei para vocês aqui nessa figura, IgM desaparece cedo. Na fase de clonificação da doença, qual imunoglobulina que predomina? IgG1. Exatamente a imunoglobulina, a classe de imunoglobulina que é detectada no mercaptoetanol. Certo? O que caracteriza a reação positiva? A formação desse complexo aqui, A gente vê em suspensão na coluna do tubo. O que acontece quando eu coloco para incubar?
forma o complexo e ele sedimenta. A coluna fica limpinha, como a gente pode ver nessa porção aqui do tubo, ó. Limpinha, sem nenhum indício de turbidez. Aí forma só esse depósito, como a gente vê aqui no fundo do tubo, olha. Aqui, ele foi homogeneizado para mostrar a leitura. A primeira coisa que a gente olha, observa, se a amostra é negativa, a turbidez permanece inalterada. As brucelas ficam em suspensão. Quando tem anticorpo, o anticorpo aglutina essa brucela e ela sedimenta. E a coluna, então, fica limpinha, né? E as brucelas sedimentadas. Ok? Bem, as brucelas aglutinadas, né? O complexo antígeno-anticorpo sedimentado. O que acontece nesse teste? Qual que é a interpretação dele? Se der positivo nas outras, o animal já é considerado infectado. Então, título a partir de 1 para 25, o animal já é considerado infectado. Nesse caso aqui, a gente viu que o animal deu positivo nas 4 diluições, ele tinha um título maior ou igual a 1 para 200. O teste de fixação de complemento é um teste extremamente complexo, extremamente trabalhoso. Ele é feito numa série... Primeiramente, ele é feito numa microplaca, como a gente vê aqui. Tá? Cada coluna dessa aqui se refere ao soro de um animal. Eu faço diluições, então, do soro do animal. Que, então, eu estou testando 12 animais nessa microplaca, ok? Então, eu faço diluição de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Então, a última diluição aqui é 1 para 256. Tá? A primeira, 1 para 2. Bom, então, faça a diluição do soro do animal. A diluição é feita no próprio antígeno, esse mesmo antígeno aqui que eu uso no mercapetanol, que é uma suspensão de Bruxelas, numa concentração adequada. Eu diluo, então, o soro do animal nesse antígeno, fazendo, então, promovendo, então, essas diluições, 2, 4, 8, até a última lá, que é 256. Bem, e eu coloco, após fazer essa diluição aqui, o complemento. Na verdade, o complemento, ele já é até colocado no próprio antígeno que eu uso para diluir o soro. Então, ali no antígeno tem a brucela, tem o soro fisiológico, salina, tem um pouquinho de complemento, o complemento de cobaio. Né? Então, é o teste de fixação de complemento. A gente vai entender onde que o complemento entra, participa nessa reação. Então, o que vai acontecer? Eu coloquei o soro, fiz a diluição do soro do animal, coloquei, então, o antígeno, né, que foi o que eu usei como diluente, e no antígeno eu tenho um complemento. O que vai acontecer aqui? Se tiver anticorpo nessas diluições, vamos dizer que o animal esteja positivo em todas as diluições, como nesse primeiro caso aqui, tá? O animal está positivo em todas as diluições, então deu positivo até 1 para 256. Já vê, então, que o positivo, ele forma esse botão. Fica uma cor tipo de vinho, homogênea aqui, ó. Tá? Aqui está positivo, 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 aqui esses 3, né? Esse aqui está positivo até na última diluição. Esse aqui deu positivo até na penúltima, né? Então, só que eu não consigo ver essa reação, tá? Para ver essa reação, até agora eu coloquei, então, aqui o soro do animal, só que o soro do animal é ligeiramente amarelado, branquinho, não é o soro não é vermelho assim, só se ele estiver hemolizado, né? Mas soro hemolizado a gente não pode usar. Eu coloquei o antígeno e coloquei o complemento. Todos esses componentes são praticamente incolores. Então, de onde que vem essa cor que a gente está vendo aqui? Colocamos, que é
uma hemácia de carneiro que foi tratada, colocada em contato com anticorpos produzidos em laboratório contra hemácias de carneiro. Como que eu consigo isso? Eu pego um carneirinho, vou lá no setor de ovinos, tiro o sangue de um carneiro daquele lá com anticoagulante, para o sangue não coagular, as hemácias ficarem livres. Depois eu lavo essas hemácias com soro fisiológico, centrifugo, até que não tenha mais resíduo nenhum de anticoagulante hemácias. E aí inoculo um animal qualquer, diferente do ovino, e esse animal vai produzir anticorpos contra a hemácia de carneiro, não é verdade? Depois eu coleto o sangue desse animal, purifico esses anticorpos, e vou usar, então, esses anticorpos para tratar a papa de hemácias de carneiro. O que vai acontecer na hora que eu colocar o anticorpo junto com a hemácia? Ele vai aderir, não é? Na hemácia. E eu vou ter, então, um chamado sistema hemolítico, que é a hemácia com o anticorpo ligado. Então, a gente tem ali um complexo antígeno-anticorpo, né? Então, o que acontece toda vez que eu tenho um complexo antígeno-anticorpo, que eu tenho o complemento? O complemento se liga, né? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tinha anticorpos no soro do animal, o anticorpo se ligou ao antígeno e o complemento que eu coloquei foi gasto. Ele se ligou nesse complexo antígeno-anticorpo formado pela brucela, os anticorpos, né? E o complemento desapareceu, foi gasto, né? Por isso, então, as hemácias ficam inteiras e sedimentam aqui, ó. Elas não lisam. Já aqui, numa reação negativa, o que acontece? O animal não tem anticorpos no soro, então o complemento sobra, fica livre ali. Na hora que eu coloco as hemácias ligadas com o anticorpo, esse complemento reconhece aquele complexo antígeno-anticorpo, se liga ali, lisa a hemácia. Então, por isso é que a gente vê essa lise aqui, ó. Hã? O que acontece? O que está acontecendo nessa amostra aqui, que parou aqui? Ó? Qual foi o título que ela apresentou? 1 para 2, 4, 8, 16. Ela deu um título de 1 para 16. O que aconteceu aqui? Até aqui, quando eu fui diluindo o soro do animal, tinha anticorpos que consumiram o complemento. Daqui para cá, dessa diluição, já não tinha mais anticorpo suficiente. Então, sobrou o complemento e ele lisou o complexo antígeno-anticorpo secundário, que é a hemácia do carneiro ligada com anticorpo específico. Então, é um teste chato até para a gente explicar, né? Um teste extremamente laborioso. Por isso, ele é só feito em condições especiais para o comércio internacional, ele é feito também para o trânsito de animais dentro do Mercosul, tá? É um teste que é realmente extremamente trabalhoso. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Bem, falando um pouquinho sobre o tratamento da brucelose. A gente já viu que o nosso programa vigente, o PNCBT, não permite o tratamento de animais de produção. Né? Bovinos, ruminantes em geral, suínos. Né? A gente poderia cogitar, por exemplo, o tratamento de um cão, tratamento de um equino, porque o programa não contempla o equino. Tá? Mas se eu pego um equino que já está com um abscesso aberto, já um animal de baixo valor zootécnico, vai tratar para quê? Vai perder tempo, ainda correndo o risco de se infectar. Né? Aliás, a gente ouve na mídia o tempo todo contaminar pelo corona. Né? Não é contaminar, é infectar. O que vai estar contaminado vai ser a rua, a superfície, as mãos, né? a máscara. Né? Quando o micro-organismo invade o micro, já não é mais contaminação, é infecção, tá? Vamos ficar atento para essa diferenciação aí. Então, voltando aqui à questão do tratamento, não é permitido o tratamento de animal de produção, tá? Então, são o que a gente diz, né? Chama de restrição legal, está previsto lá no programa. Para as outras espécies animais, né, o cão, eventualmente um equino, o próprio ser humano, as drogas que são utilizadas são a tetraciclina, doxiciclina, aminoglicosídeos, às vezes aminociclina,
tá? A rifampicina também associada à doxiciclina. Então, a gente tem os protocolos específicos para isso. Eu acredito que adotar o protocolo adequado não vai ser a dificuldade maior. Eu acredito que a dificuldade maior vai ser quando a gente lida com cão, com ser humano, né? Ali estabelecer o diagnóstico, fechar o diagnóstico, né? E depois estabelecido o diagnóstico, aí o tratamento em si não vai ser problema, não, tá? De forma geral, tanto lá pensando no cão, eventualmente no equino e no ser humano, o tratamento é de longa duração, né? Então, na espécie humana, o protocolo é doxiciclina 100 miligramas de 12 em 45 dias. 1 grama nos primeiros 15 dias. Então, associação de doxiciclina com a streptomicina, tá? A doxiciclina, a tetraciclina não são muito recomendadas para indivíduos jovens. Acaba interferindo na calcificação, na dentição, não é? Então, aí é interessante pensar, buscar um tratamento alternativo, tá? E o tratamento alternativo, a doxiciclina, não, a tetraciclina, né? Eu falei os dois, né, gente? Desculpem, a tetraciclina. Então, esse tratamento alternativo, que é recomendado pela OMS, é a doxiciclina associada à rifampicina, nesse esquema que a gente colocou aqui, tá? Também seguindo esse mesmo protocolo. Bem, passando então à prevenção, controle da doença. A prevenção da brucelose em áreas livres é basicamente um trabalho de vigilância ativa e passiva. A vigilância em portos, aeroportos, em regiões de fronteira, o controle na importação de animais ou produtos derivados que representem riscos de reintrodução do agente, o monitoramento periódico dos rebanhos, e o monitoramento em laticínios, cooperativas e abatedouros. Então, assim, o que é essa vigilância epidemiológica? É você se acercar dos cuidados para evitar a reintrodução do agente, e mesmo dentro daquela área livre, você está sempre ali monitorando ativa e passivamente para ver se não aparece um foco acidental, às vezes até associado a um animal silvestre, ou uma entrada acidental do agente dentro daquela área livre. Então, essa vigilância em portos, aeroportos, região de fronteira, basicamente, no controle, tá? De alimentos, né, que possam gerar aí algum risco de reintrodução do agente. O trânsito, né, por exemplo, na área de fronteira, proibir ali o trânsito de animais para dentro daquela área livre, restringir o acesso, principalmente animais de procedência duvidosa, procedência desconhecida, sem um atestado sanitário, sem uma certificação de origem do animal, né? Dentro da área livre, um monitoramento periódico dos rebanhos, um monitoramento ativo e passivo. O que é o monitoramento, a vigilância ativa e passiva? O que seria esse monitoramento ativo e passivo? Seria, de tempos em tempos, você fazer uma amostragem dentro dos rebanhos, dentro daquela área onde a doença foi erradicada. Por exemplo, hoje Santa Catarina está fazendo esse trabalho, pensando na erradicação da doença. A prevalência lá, a gente já viu que está extremamente baixa. Então, lá eles já estão fazendo tanto a vigilância ativa quanto passiva, né? A vigilância ativa, então, é de tempos em tempos, faz o exame de todos os animais, todos os rebanhos. Amostragem dentro dos rebanhos de corte, de leite, né? E faz o monitoramento para ver se realmente os rebanhos continuam livres, né? E pode ser feita também a vigilância passiva, onde, no caso de rebanhos leiteiros, nas cooperativas leiteiras, nos laticínios, todos os produtores de leite, eles acabam, né,
entregando leite numa cooperativa, num laticínio, na maior parte das vezes. Então, o Ministério pode ir, o serviço oficial pode ir lá em cada um dos laticínios, cada uma das cooperativas, coletar uma amostra de leite de cada propriedade e fazer o teste do anel do leite, né? E no gado de corte que não produz leite, onde pode ser feito esse monitoramento? Lá no abatedouro. Só que esse monitoramento no abatedouro não é tão efetivo quanto o monitoramento lá no laticínio, porque a gente já viu que a incidência de lesões em carcaças é baixa, é diferente do que acontece lá na tuberculose, como a gente comentou nas aulas anteriores. Então, esse último item aqui que a gente estava comentando, né, esse monitoramento em laticínios, cooperativas e em abatedouros. Ações de prevenção em regiões endêmicas. Então, aqui a gente está falando de uma área onde a doença é endêmica. Por exemplo, lá, tem estados onde a prevalência varia de 20% a 40% de rebanhos afetados. Então, uma área onde a doença tem uma alta endemicidade, não é isso? Então, primeiramente, o quê? A educação sanitária. Então, eu tenho que pegar todos os segmentos envolvidos, o produtor, né? Os indivíduos que comercializam gado, os leilões, né? Os abatedouros, né? Então, eu tenho que fazer um programa de esclarecimento sobre a doença, né? Salientando a importância do monitoramento dela, os prejuízos que ela traz, as implicações para a saúde pública, né? Os cuidados que o indivíduo deve ter em termos de biosseguridade para evitar a introdução do agente na sua fazenda, o cuidado na introdução de animais, a manutenção de cercas, cuidado com as aguadas de uso comum, né? Também o monitoramento periódico dos rebanhos. Então, numa situação como a gente viu lá no Centro-Oeste, por exemplo, né, onde de cada 10 propriedades você tem de 2 a 4 infectadas, pode ser que seu vizinho tenha problema de brucelose. E aí? Corre o risco de o agente ser carreado para sua fazenda, se não pelo animal que pula a cerca, mas um animal que arrasta um feto abortado, ou pela as próprias chuvas, as águas, né, que passam nas propriedades veiculando o agente, que nós já vimos que tem uma grande resistência ambiental, né? Então, esse monitoramento periódico vai ser importante. Uma vez por ano, pelo menos, fazer esse monitoramento dos rebanhos. A vacinação das bezerras entre 3 e 8 meses é uma medida obrigatória do programa. Só não é obrigatória a vacinação de bezerras, aliás, só não se pratica a vacinação de bezerras lá em Santa Catarina hoje. A questão não é nem deixar de ser obrigatória, não se vacina mais, não permite a vacinação lá em Santa Catarina, porque lá eles estão numa fase do programa de controle onde a vacina não traz mais benefício. Então lá não se vacina mais. A vacina, na vacinação, lá na amostra B19, que nós comentamos anteriormente, os animais têm que ser vacinados entre 3 e 8 meses, porque senão, o que vai acontecer? Ao invés da gente ter essa curva aqui, se a gente vacinar o animal após os 8 meses, o animal, ao invés de ter essa curva aqui, de resposta tumoral, ele vai apresentar essa curva de resposta, que é muito semelhante à curva da resposta à infecção natural. Então, por isso é que a gente vacina os animais entre 3 e 8 meses, tá? E a gente vacina só as bezerras, não vacina machos. Proibida a vacinação do macho. Por que é proibida a vacinação do macho? Porque o macho, eventualmente, pode ter complicações no trato reprodutivo em função da vacinação. E outra questão que a gente já viu
é que o macho tem menor importância na transmissão da brucelose. A maior importância é a fêmea, transmitindo através do leite, do colostro, e principalmente quando ela aborta, né? E aí o que ocorre, então, a disseminação de brucelas. Então, por essas razões, a gente não vacina o macho, só as fêmeas entre 3 e 8 meses, quando da utilização da B19. O controle de trânsito é fundamental nessas áreas onde a doença é endêmica. Saia que vai transitar, ele tem que ter um atestado negativo. Se o animal tem menos de 24 meses, é uma fêmea, né, e foi vacinada, ela tem que ter o atestado de vacinação para transitar. Acima de 24 meses tem que ter o atestado negativo, senão ela não pode circular. Tá? Qual que é o intuito com a adoção dessa medida? É impedir que animais infectados sejam comercializados, eles saiam de uma fazenda e sejam introduzidos em outra fazenda, e aí venham disseminar a doença, como acontecia no passado. Só dispensa o atestado negativo por brucelose, ou então a vacinação, se for uma fêmea menor que 24 meses, como a gente comentou. A quarentena de animais adquiridos. Então, primeiramente, você vai testar o animal na fazenda de origem, vai comprar um animal, testa lá na fazenda de origem. Se deu positivo, se tiver brucelose lá, já nem compra. O ideal é isso, né? Tá? Então, deu negativo? Ok, vamos comprar. Vamos introduzir esse animal na fazenda. Mas ele vai ficar isolado, ele vai ficar em quarentena até que eu faça o reteste. Quanto tempo eu tenho que esperar para fazer o reteste? A gente viu para tuberculose que é de 60 a 90 dias. Então, a gente espera também 60 a 90 dias e faz o reteste. Né? Então, não é uma quarentena, é a sessentena, né? Noventena, para retestar esses animais. Cuidados com o uso de aguadas comuns, a gente já comentou. A gente viu que as brucelas têm grande resistência ambiental nessas aguadas contaminadas. Né? E a manutenção de cercas também fundamental. Né? Então, às vezes, o animal brucélico, ele transita de uma propriedade para outra, né? O animal tuberculoso. Então, a manutenção de cercas é uma medida imprescindível quando a gente pensa na biosseguridade, né, nos diferentes segmentos da produção animal. O controle de um foco. Vamos dizer que eu constate um foco de brucelose lá na fazenda da FAEP. Né? E aí, qual vai ser o meu procedimento para o controle, para fazer esse saneamento desse foco? Primeiramente, eu tenho que observar que as medidas que eu venho adotar, elas estejam em consonância com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. Essa é a primeira coisa. Né? Eu não posso adotar uma medida lá que não esteja prevista, como, por exemplo, eu vou deixar um animal, ele está positivo, mas eu vou deixar ele para tirar sêmen, eu vou deixar esse animal 60 dias, que eu vou fazer induzir uma superovulação para tirar embrião, não. Tem que seguir as diretrizes que está lá no programa. O que manda o programa? O animal está positivo? O animal está infectado? Ou o animal está com um resultado inconclusivo? Esse animal tem que ser separado, retestado, no caso inconclusivo. O positivo, esse animal tem que ser separado e abatido. Abatido no caso de um abatedouro, mas ele pode ser sacrificado também na própria fazenda, né? No prazo máximo de 30 dias. Tem que fazer a marcação dos animais, como a gente vê aqui, ó, que é a marcação da forma como é preconizada pelo programa. Né? O animal tuberculoso ou que tem brucelose, ele tem que ser marcado com P de positivo, dentro de um círculo que tem as medidas determinadas, em torno de 8 centímetros de diâmetro, e
a marcação do lado direito da cara, né? Tanto para tuberculose quanto brucelose. Esse animal tem que ser sacrificado ou enviado para o abatedouro no prazo máximo de 30 dias. O veterinário que fez o exame é cobrado com relação a isso. A comunicação dos resultados positivos e negativos, dos testes que ele venha fazer. No caso do animal positivo, se ele encontrar, ele tem que comunicar em 24 horas, tá? E tão logo ele comunique, aquela fazenda visitada por um representante lá, um médico veterinário do serviço oficial, e ele vai fazer, então, confirmar que o animal está isolado, ele vai fazer a marcação ali, pegar as coordenadas ali da propriedade para marcar o foco direitinho, né? Registrar o foco. E dependendo da região, dependendo da condição de prevalência da doença, da estruturação do serviço oficial naquela região, naquele estado, a gente vai ver que as medidas previstas pelo programa são diferentes, tá? Então, por exemplo, no caso de Minas Gerais, onde a prevalência é muito baixa, a prevalência média aqui em Minas, a gente viu que tem em torno de 1,1% de animais positivos, né? Aqui em Minas Gerais, quando a gente constata um foco, que tem um animal positivo dentro do rebanho, tem que fazer o saneamento, ele é obrigatório, de acordo com a legislação vigente. Então, o serviço oficial vai cobrar daquele proprietário, do veterinário que dá assistência para aquela fazenda, que seja feito o saneamento daquela fazenda. E o saneamento, a confirmação da eliminação da brucelose daquela fazenda, vai ser obtida quando tiver um teste de rebanho com todos os animais negativos. Um teste. Eu, como técnico, como veterinário, eu, orientando, dando assistência para uma fazenda, eu ia solicitar pelo menos 2, mas o Ministério pede um só. Tá? Bem, voltando aqui então. Então, eu fiz o teste lá na propriedade e constatei que tem um animal positivo. Então, eu vou fazer a sorologia do restante do rebanho. Tá? Às vezes, eu vou fazer a sorologia do animal que eu vou vender. O exame de um animal vai participar de um leilão, alguma coisa, aí, nossa, deu positivo. Ih, mas tem lá mais 200 cabeças. Eu tenho que fazer exame desses animais todos. Tá? Quais animais que eu vou submeter ao teste diagnóstico? Os machos que eu não vacino, a partir de 9 meses de vida. Tá? A partir de 8 meses, 9 meses inclusive, né? As fêmeas vacinadas com a B19, a partir de 24 meses. Outra vacina que a gente vai comentar mais adiante, aqui, ó. Como é que tá? Aqui, ó. Se eu usar essa outra vacina aqui, a gente vai comentar lá mais adiante, eu já testo machos e fêmeas a partir de 9 meses, tá? Quando eu usar RB51. Se eu usar B19, eu vou testar os animais os animais vacinados, as fêmeas vacinadas, a partir de 24 meses. Bem, voltando aqui então. Eu vou fazer então o exame dos animais, observando aí esses detalhes, né, da idade, em função do status vacinal, o tipo de vacina que foi utilizado, e eu vou segregar, isolar e enviar para o abate. Certo, gente? O sacrifício é quando eu sacrifico na própria fazenda, eliminando, então, dessa forma, os animais positivos. Tá? Eu vou promover uma vigilância intensiva no grupo negativo. Eu tenho lá na minha fazenda 200 animais, eu tirei 20 que eram positivos e mandei para o abatedouro. Ficaram 180. Esses 180 que ficaram, eu tenho que fazer uma vigilância intensiva neles, fazendo teste, reteste, até obter um resultado negativo de todos esses animais. E aí, então, eu tenho uma segurança, né? Um pouco mais de segurança com relação ao controle do foco, tá? Que aquele foco foi saneado. Isso de acordo com os critérios do Ministério que a gente comentou. Já comentei que o ideal seria fazer 2 testes
com resultado negativo de todos os animais para testar que realmente, né, o foco foi eliminado. A destinação adequada de fetos abortados, porque a gente viu que o feto abortado é o grande vilão. Se eu falar para vocês o número de bactérias que a gente vai encontrar por ml de líquido amniótico por grama de placenta de um feto abortado, devido à brucelose, vocês não vão acreditar. É da ordem de 10 a 12. 10 com coeficiente 12. 10 a 12, né? São quatrilhões de bactérias viáveis eliminadas por ml de líquido amniótico por grama de placenta. Então, é uma quantidade muito grande. A gente já viu que tem agravante de ser uma bactéria altamente resistente no ambiente. Então, destinar adequadamente o feto abortado é fundamental. Para isso, normalmente, a gente usa da implantação dos piquetes maternidade, onde eu vou deslocar os animais no terço final de gestação. A gente já viu que a tendência de abortamento é maior no terço final da gestação, não é verdade? Então, esses animais, eles vão parir num local, né, mais delimitado, onde fica mais fácil eu fazer esse monitoramento, recolher esses fetos, fazer uma descontaminação até ambiental ali naquele local, né? Enfim, essa medida é muito importante. E destinando também adequadamente não só os fetos abortados, mas os restos placentários, as secreções, né? A limpeza e a desinfecção ambiental. Qual a situação? O animal confinado, né? Ali num freestyle, num tie-stall, né? Às vezes vai ter uma baia, maternidade, então fazer uma limpeza, uma desinfecção dessas instalações é fundamental também. E uma alternativa na situação de foco é a vacinação com a RB51. Ah, lá na fazenda eu estou usando a B19. Deu um foco. Nossa, mas pode dar um foco de brucelose mesmo vacinando os animais? Pode. A gente vai ver que o nível de proteção que a vacina confere, olha aqui, ó, é baixo, 60% a 70%. É baixo quando a gente compara com outras vacinas. Então, não basta só vacinar. Então, pode ser que um animal que eu venha vacinar, esteja vacinado, contraia a infecção brucélica. Tá? Então, numa situação de foco, onde eu uso na fazenda lá, principalmente a B19, eu posso fazer a revacinação com a RB51, ou mesmo naquela fazenda onde eu já uso a RB51, não uso mais a B19, eu posso fazer uma revacinação dos animais com a RB51. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que a vacinação com a RB51 ou com a B19 é feita uma única. São vacinas vivas, é suficiente com uma única dose vacinal, tá? Agora, numa situação de foco, o que acontece? Os animais não têm mais a proteção induzida pelaquela vacina, tanto é que eles se infectaram, né? E aí, então, eu posso revacinar esses animais com a RB51. A RB51 é uma vacina, vou voltar aqui um pouquinho, é uma amostra vacinal que a estrutura dela é muito parecida com a da Brucella ovis, tá? É a Brucella abortus, mas ela não tem a cadeia O. E a cadeia O é que normalmente induz a produção dos anticorpos que nós detectamos nos testes de diagnóstico. Esses anticorpos aqui que a gente detecta nos testes diagnósticos, GG1, GM, tá? Então, ela não interfere, quando a gente vacina o animal com a RB51, ela não induz anticorpos que vão causar ali um falso positivo. A gente chama ela até de vacina não aglutinogênica, né? Porque ela não causa reação, né, nos animais vacinados. Então, a gente pode revacinar. A gente tem lá no Centro-Oeste, com rebanhos, prevalência entre rebanhos variando de 20% até 40%, como nós vimos,
se eu tivesse uma fazenda lá, eu ia vacinar meus animais com RB51 de ano, anualmente, como eu vacino contra a raiva. Todos. Não tem problema nenhum. No seu custo da aquisição da vacina, que é um pouco mais cara que a B19. Mas eu ia vacinar meus animais todo ano. Né? E a gente pode adotar essa estratégia, né, caso a gente vá trabalhar numa região onde a prevalência da doença é muito alta. Né? A gente confere um nível maior de imunidade para o rebanho. Bem, então aqui a gente já viu a marcação do animal, como que é preconizado pelo Ministério. Vamos falar um pouquinho dessas duas vacinas, então, que são utilizadas. A B19, ela é usada em dose única, bezerras, então, só para bezerras, entre 3 e 8 meses. O ideal é que a gente vacine o animal entre 3 e 6 meses, não até o 8º mês. Tá? Muito do que acontece em termos de reações vacinais, que às vezes geram confundimento, é em função da vacinação mais tardia, por volta ali do 8º mês, tá? Então, o ideal é vacinar até o 6º mês, porque vacinando os animais até o 6º mês de vida, entre 3 e 6 meses, o que vai acontecer? Essa curva aqui, ó, ela vai cair ainda mais rápido, tá? Antes de 24 meses, o animal vai estar com sorologia negativa, e eu não vou ter interferência, então, no diagnóstico da doença. Mas aí vocês vão perguntar assim, Geraldo, então, mas o anticorpo caiu, o animal não está protegido? Hã? Não, não é isso, não. A resposta protetora é a resposta celular. Essa aqui é só a resposta tumoral, né? E a resposta tumoral, ela não tem correlação com a proteção na brucelose. É a resposta celular que é protetora. E a resposta celular permanece alta, tá? Após a vacinação, ela aparece mais tardiamente, aqui, tá? Demora um pouquinho mais, mas ela permanece mais alta durante um período maior, tá? Pelo menos 5 anos. Bem, o nível de proteção a gente já viu que é baixo. Oi, alguma pergunta? Sim, aí se a proteção celular fica até 5 anos, por que que a gente, tipo, seria interessante a gente vacinar todo ano? Não seria interessante vacinar a cada 5? Ou Pois 2? então, é porque o nível de proteção é baixo, tá vendo? Então, no animal que imunizou direitinho, né, que deu uma resposta boa, vai estender até os 5 anos. Mas e naqueles que não deu? Então, entendeu? Essa resposta cai antes, essa resposta ela é um pouco menos efetiva, tá? Então, se a resposta fosse um nível de proteção lá de 90%, 95% e garantisse uma proteção por 5 anos, tipo uma vacina, por exemplo, contra o tétano, tá? No ser humano, é de 5 em 5 anos que vacina, porque confere um bom nível de proteção. Agora, se o nível de proteção é mais baixo, aí às vezes você tem que vacinar anualmente, tá? E uma outra coisa, até se mesmo ele estando boa imunidade celular protetora, ele acaba abortando aquela infecção, eliminando aquela infecção, sem ter a complicação reprodutiva. Ok? É um tanto controverso mesmo, um tanto confuso, né? Quando a gente fala assim, se a imunidade estende até 5 anos. Eu vou colocar assim, vou tentar melhorar a minha colocação. Essa imunidade, quando ocorre, ela pode se estender até os 5 anos, tá? Mas eu já vi vacas recém-vacinadas, vacas de 30 meses, vaca de 2 anos, 48 meses, com infecção. Significa isso, baixo nível de proteção da vacina. Agora, pode ser que em um ou no outro animal, essa vacina, ela confira uma proteção até 5 anos, tá? Como eu não sei precisar individualizar esses animais dentro do meu rebanho, eu vacino todo mundo, não vai fazer mal nenhum, tá? Entendido?
Sim, obrigada. Ok. As características da B19, então, vacina viva, atenuada e estável. Vocês viram aqui, vou voltar lá na figura. Isso aqui é acidente vacinal com a B19, ó. Tem que ter cuidado, tem que usar todos os EPIs, trabalhar com muito critério para não acontecer acidente, tá? É uma amostra viva e ela é patogênica para o ser humano, tá? Então não pode facilitar com ela, não. E é uma amostra estável, ela não sofre reversão de atenuação. A RB51, eu já falei para vocês que a diferença dela está naquela cadeia O, então ela não induz anticorpos que vão interferir com o diagnóstico da doença. Tá? É uma vacina, então, que é oficial nos Estados Unidos, no Chile. No Brasil, ela foi introduzida recentemente, a partir do 2007, 2009, salvo engano. Né? E aqui no Brasil, assim como em vários outros países da América Latina e Central, ela foi permitido o uso junto com a B19. Tá? Então, a vacina de eleição era a B19, porque a B19 é a vacina mais barata. Ela custa 3 vezes menos que a RB51, a dose. E com a B19, a gente já tem problema de produtor que não vacina. Imagina se eu colocar obrigatoriedade de RB51, que é 3 vezes mais cara. Aí que não vai vacinar mesmo, né? E a gente precisa de ter um bom nível de cobertura vacinal para a gente controlar a doença. Então, por isso, a gente, no Brasil, se optou por manter a B19. Mas tem países, como Estados Unidos e Chile, onde só se usa a RB51, não usa mais a B19. Tá? Nos Estados Unidos, é preconizada para vacinação de bovinos entre 4 e 12 meses. O nível de proteção também é semelhante, de 60% a 70%. E é uma vacina também viva, tá? Igualzinho a B19. Ela é atenuada, mas mesmo assim ela é patogênica para o ser humano. E com um agravante, a RB51 é uma amostra que é resistente à rifampicina, que a gente viu que é um dos medicamentos usados no tratamento do ser humano. Então, ela é resistente à rifampicina. Essa amostra é uma amostra mutante. A mutação nela foi induzida exatamente o repique, a passagem seriada no meio com rifampicina. Então, essa amostra, quando tem acidente vacinal com essa amostra, tem que comunicar ao médico, né, para ele buscar um tratamento alternativo, aminociclina, gentamicina, né? Não pode usar rifampicina, que é a bactéria resistente. Aqui, então, a gente vê a marcação dos animais. O animal que é vacinado com a B19, ele recebe o V de vacinado, seguido do algarismo do ano. Então, V51, ele só recebe o carimbo do ano, para diferenciar uma vacina da outra. Do lado esquerdo da cara, como vocês podem ver aí, tá? Então, dependendo da vacina, tem uma marcação específica. Vamos falar. Nós já comentamos aí, em várias ocasiões, a erradicação da brucelose e tuberculose animal, que foi instituída em 2001. Quais os objetivos desse programa? Diminuir o impacto negativo dessas zoonoses. Quais zoonoses? Brucelose e a tuberculose, a gente viu que são zoonoses, né? Então, diminuir o impacto negativo dessas duas zoonoses na saúde comunitária e promover a competitividade da pecuária nacional. Eu falei para vocês do problema das barreiras sanitárias, tanto no caso da tuberculose quanto da brucelose. Então, o Brasil, como grande produtor, né, grande exportador de carne bovina, ele tem que atentar para a sanidade do rebanho, principalmente considerando que essas duas doenças têm um potencial zoonótico, né? Então, por isso esse programa foi implementado aí, né?
Em 2017, o programa sofreu uma atualização, e a atualização que ele sofreu foi basicamente no sentido das medidas para o controle da doença, da doença nos diferentes estados em função da situação epidemiológica da doença. Tem um cachorro latindo aqui que tá danado, né, gente? Incomodando. Bem, as características do PNCBT, adesão é voluntária. Então, é um programa, então, que o produtor não é obrigado a aderir. As únicas adesões que são obrigatórias são das centrais de inseminação, centrais de embrião, e propriedade leiteira tipo A. Tá? De resto, a adesão vai ser só se o produtor quiser aderir ao programa. Esse programa, então, prevê a certificação de rebanhos livres para tuberculose e brucelose, tá? Isso para gado de leite. Para o gado de corte, é a certificação de propriedade monitorada. Qual que é a diferença básica? Como essas duas doenças são muito importantes, têm maior importância no gado leiteiro, então, para rebanho leiteiro, tem um nível de exigência maior, tá? Com relação às medidas. E para as propriedades monitoradas, tem também, né, os quesitos ali, o nível de exigência, né, as normas, mas a permissividade, eu diria, né, as exigências são um pouco menores. Então, para gado de corte, a certificação de propriedade monitorada, gado leiteiro, certificação de propriedades livres. Quais são as medidas compulsórias dentro desse programa? A vacinação de bezerras entre 3 e 8 meses contra a brucelose. E aí, essa vacinação obrigatória, você pode usar B19 ou RB51. Tem que ser usada nessa faixa etária. Você tem que vacinar. Aí vai vacinar com RB51 e vai pagar a multa. Todos os estados têm essa multa. Aqui em Minas era R$50 por cabeça até algum tempo atrás. Eu não sei quanto está hoje. Essa vacinação só não é obrigatória onde? Em Santa Catarina, que está com trabalho de erradicação da doença. Tá? De resto, no Brasil, a vacinação é obrigatória. O controle de trânsito de animais, aquela vigilância que a gente comentou, né, em portos, aeroportos, o controle nas rodovias, a exigência do atestado negativo para tuberculose e brucelose, né, para restringir o trânsito de animais infectados, para restringir a disseminação da doença. O sacrifício, o abate dos animais infectados, a gente viu que é obrigatório na tuberculose e na brucelose. A gente comentou que essa adesão é obrigatória para gado leiteiro tipo A, para centrais de inseminação, centrais de produção de embriões. Né? E a gente vai ver também que o saneamento de focos é obrigatório em função da prevalência da doença no estado ou na região, em função da estruturação do serviço de defesa oficial naquele estado e naquela região. Então, dependendo desses aspectos aí, o Ministério vai determinar, olha, deu um foco, você é obrigado a fazer o saneamento do foco. Então, para isso, né, o Ministério, ele classifica as propriedades de acordo com a prevalência de focos. Então, o que está aqui, A, B, C, D e E. E de acordo com o nível de implementação, de estruturação do serviço oficial lá naquele estado, naquela região. Então, aqui a gente vê, olha, prevalência menor que 2%. Classificação é A. Entre 2, maior que 2 e menor que 5. B. Maior que 5 e menor que 10. C. Maior que 10%. Basicamente, o nosso centro-oeste todo,
Tocantins, Pará, né? D, desconhecida. Por exemplo, aqueles estados que não fizeram levantamento ainda não conhecem a prevalência, então é E. Né? E aqui, então, nível de implementação do serviço, da qualidade, baixa qualidade, média qualidade, alta qualidade. Né? E em função, então, desses parâmetros, aqui da combinação desses parâmetros, a gente vai ter a classificação, hein? O A, né, que é o I, com o coeficiente seguido do nível de qualificação do serviço. Então, A0. A qualificação do serviço é inicial ainda, não começou, né? Vai implementar agora. A qualificação do serviço é baixa, é média, é alta, né? Então, a gente vai ter essas combinações aqui, ó, do A com do coeficiente do nível de qualificação do serviço. Então, a gente vê aqui, olha, A3, até A3, aqui, ó, o risco é muito baixo, a prevalência de focos é baixa. Né? Nós vamos pegar aqui, ó, B3, onde é que está o B3? B3, de B3, passando por A0, A1 e A2, o risco é muito, muito baixo. Então, B3, A2, A1 e A0, o risco é muito, muito baixo. Então, A3, né, aqui, ó, aqui o risco é desprezível. O serviço está bem estruturado, prevalência baixa, né? Então, risco desprezível. Aqui, então, nesses status aqui, o risco muito baixo. Vamos pegar um risco médio aqui, CO, C0, CO não, C0, desculpe-me, C0, C1, C2 e C3. Risco médio aqui, né? Que a prevalência de focos é alta, embora o serviço esteja bem estruturado, mas a prevalência de focos é alta. Um risco altíssimo, aqui, ó, prevalências muito elevadas, né? E independente do status do serviço, a prevalência é muito elevada, então o risco é alto. Né? E em E0, não se conhece nem a prevalência, não foi feito nenhum estudo. Né? E se não tem estudo, serviço oficial relativo à brucelose não está estruturado ainda, então a situação é desconhecida. Então, em função dessa classificação, a gente vai ter as ações que o programa prevê. Né? Então, o artigo 86 fala que para a evolução no controle e erradicação da brucelose, deverão ser adotadas as seguintes medidas. 1. Nas UFs classificadas como E. E a gente viu que é onde o serviço não existe, a prevalência é desconhecida. Né? Então, vacinação obrigatória contra a brucelose, com cobertura acima de 80%, e a orientação é para se estruturar o serviço e fazer o estudo epidemiológico da doença. Né? Saber qual é a realidade da doença. C, independente do score, se é 0, 1, 2 ou 3, quais são essas D e C? Aqui, ó. O risco médio ou alto, né? Então, o que vai fazer nessas unidades? Vacinação, com cobertura de 80%, e o monitoramento. Né? Nas classificadas como B, a gente viu que a prevalência é menor, né? Então, lá, o que olha, com cobertura acima de 80%. Então, vejam bem, que onde se tem prevalência menor que 5% de focos, o saneamento já é obrigatório daqui para cima. Então, onde a prevalência de focos regional for menor que 5%, que é basicamente o sudeste todo,
exceção do Rio de Janeiro, o sul do país, né? Então, sul e sudeste, de forma geral, vamos colocar assim, né? É obrigatório saneamento de focos. Já no centro-oeste, onde as prevalências são mais elevadas, normalmente acima de 10%, independente do status do serviço, é a cobertura vacinal aumentada, né? Maior ou igual a 80%. E nas unidades classificadas como A, então onde a prevalência de focos é baixa, aí é basicamente os serviços de saneamento obrigatório de focos, direcionamento das ações. Então, basicamente é isso, né, o que a gente tinha que abordar. Estou à disposição de vocês aí para questionamentos. Ok, gente? Perguntas?